E aí, pessoal, tudo Oi, bem? Oi, galera! E aí, tudo certo? Esse aqui é o podcast da Cor. Primeiríssimo, inédito, saindo do forno. Primeiro de muitos. Isso aí. Vários bate-papos legais que vai rolar aqui, com pessoas diversas, pessoas que fazem parte da nossa história e que sempre tem alguma coisa pra somar aqui com essas histórias, né? Isso aí, Arthur. Mas vamos começar pelo começo? Bora? Vamos começar se apresentando, então. Pode ser. Eu sou a Jéssica, pra quem ainda não me conhece. Eu sou o Arthur. E nós somos sócios e namorados. Isso aí. E montamos a Cor. Que é uma produtora, né? Pra quem não Isso. conhece. Que é uma produtora de fotos e vídeos, que trabalha para empresas, para marcas, com o intuito de vender a essência de cada marca. Seja de uma forma, em forma de vídeo, em forma de foto, em forma de campanha publicitária. Todos os nossos materiais têm o intuito de vender alguma coisa. Ou é vender a marca, o produto, o serviço. É isso aí. E que leve a nossa essência também, né, já. Isso aí. De uma forma que facilite para a empresa, né? Correto. E de uma forma que venda a verdade, né? Que seja autêntico, original. Que isso tem muito a ver com nós também, né? Total. A gente já trabalhou em várias empresas e acreditou no propósito dessas empresas por muito tempo, mas quando a gente entendeu que a gente tinha um propósito maior, que tinha mais a ver com a gente decidiu abrir mão de tudo e montar a nossa própria produtora, né? Isso, até por isso que o nome Cor, né? Vem o K da minha cabala, o O da cabala do Arthur. Pra quem não sabe, é um estudo dos números que a nossa super mentora Tânia Bailardi fez pra nós. E cor significa? Coragem. Dar cor à sua imagem. E a Cor hoje é uma produtora de fotos e vídeos, mas ela tem um intuito muito maior por trás disso, né? Com certeza. Que é ser um canal de comunicação, né? Um meio das pessoas estarem de acordo com o seu propósito maior, né? Porque tudo que a gente faz tem um porquê, tem algo atrás, não é fazer a foto, fazer o vídeo. É todo um ecossistema que a gente está trabalhando para que a Cor possa ser um meio das pessoas atingirem os seus objetivos pessoais, né? Então, começa por mim e pelo Arthur, mas a gente vai trazendo outras pessoas, como a Manu, que está ali gravando para nós, nossa diretora e fotógrafa e videomaker. E outras tantas pessoas que vão chegar nesse projeto para agregar, né? Isso, sempre somar, né? Multiplicar, trazendo sua identidade, sua visão, seus anseios, suas dificuldades também. E a gente tá aqui para ajudar, né? A gente já passou por bastante coisa, acho eu. E a gente sempre tem um canal muito aberto para ensinar as pessoas e levar conhecimento, né? Isso aí. Então, para dar início a esse canal, a gente resolveu montar um podcast como uma forma de dar voz a outras pessoas e também contar um pouco, né, do que a gente passa para que possa inspirar outras pessoas, porque às vezes parece que é lindo, maravilhoso, né? Empreender, jovens empreendedores, né? Montar o seu próprio negócio. Fácil, né? Isso. Lindo, maravilhoso. Só que tem um por trás, né? Que é um por trás, assim, de bastante coragem e bastante dificuldades também, né? Que a gente vai passando, assim. É os dois lados, né? Tem a parte boa também e a parte ruim, né? Mas a gente tá aí pra aprender também. Com certeza. A gente aqui é muito jovem não, a gente é jovem, né? Tá começando assim nesse mercado e tá aprendendo bastante coisa, né? Isso. E eu acho que a gente tá saindo... acredito que estamos nos saindo muito bem pela nossa idade. Sim, pelo tempo de empresa, pelo tempo né? de empresa também. Então, já somos um case vencedor, assim, digamos. Né? Isso aí. Então tá, Arthur, vamos começar tu contando um pouquinho da tua trajetória profissional, como que tu chegou até aqui, até a fotografia. Bom, eu comecei quando eu era criança, assim, eu gostava muito de videogame, né? E aí passava muito tempo jogando videogame e achei por muito tempo que eu poderia fazer ciência da computação na faculdade, que era o que eu queria pro resto da minha vida, né? Ficar na frente do computador, programando e jogando, né? Nas horas vagas. Só que aí eu senti que era cansativo demais, assim. Eu gostava de jogar, mas não gostava de programar, né? E aí eu, muitas vezes, por aquela ansiedade, quando a gente está se formando, assim, no ensino médio, de escolher alguma coisa, né? Pra gente guiar a nossa vida. E não foi a escolha certa, né? Mas pela ansiedade acabou rolando. E aí daí eu fiquei
acho que uns 3, 4 anos fazendo ciência da computação, né? E algo que me deixou meio triste, assim, meio desmotivado, né, durante esse período, assim. E aí eu decidi mudar tudo e trocar de vida, assim, escolher coisas diferentes. Daí eu comecei a assistir muito filme, pesquisar sobre fotografia, e indo mais pro lado artístico, né, não tão matemática, física, aquela coisa enraizada, né, uns e zeros. E aí eu adorei, né, nossa, foi onde eu me achei, assim, eu acho. Foi nessa época que tu queria ser diretor de cinema? Sim, queria ir sim, pra São sim. Paulo? Nessa época eu até procurei bastante cursos, né, no Brasil inteiro, para me tornar cineasta, né, enfim. E aí um que eu queria muito fazer era em São Paulo, né, que era o de diretor, realmente. Tinha de diretor de fotografia, mas tinha como ser só diretor, né. E aí era Só meu básico sonho, de assim. ser diretor. Era meu sonho, né. Mas aí eu assisti muitos vídeos, muita galera falando, né, sobre isso. E aí tentei conversar com meus pais para eu realmente ir para lá. Aí eles ficaram meio assim, né, porque eu tava passando por um período meio instável de vida, né, e talvez não fosse tão aconselhável assim eu ficar sozinho, né, talvez eu ia Uma ficar... cidade grande, né? Pois é, eu ia ficar até mais deprimido, né. E aí, daí eu não fui, né, fiquei, Ainda bem. mas foi uma coisa boa. Hoje em dia, hoje eu olho e vejo que é uma coisa ótima, porque eu ia ter que ler muito, né, e eu não sou muito de ler. Não era, né? Agora você tá lendo Não bem era, mais. é verdade, tô mudando, assim. Mas que eu acho que tudo, na verdade, acontece do jeito certo na nossa vida, né. E hoje eu olho e tive ótimas oportunidades em Caxias, que é de onde eu sou, e que construíram exatamente quem eu queria ser, sabe? Chegar até onde é que eu cheguei aqui, acho que é mais ou menos uma realização de sonho, assim. Com certeza. E aí tu saiu da ciências da Saí computação? da ciência da computação, fui para tecnologias digitais. Ainda não era... Não era. Era mais voltado para tecnologias, mas eu amo tecnologia, mas do jeito que eles apresentavam, nossa, não tinha nada a ver, assim, com o que o mundo esperava, sabe? Digamos assim. Era como se a gente estivesse em 2023 e eles ensinassem alguma coisa que está em 2018, sabe? E o Arthur, ele tem uma pegada muito futurística, assim, sabe? Tudo Sim. que remete a passado, ele odeia. Tipo, ir em museu com o Arthur é a pior coisa do mundo, porque ele não tá nem um pouco interessado. Ah, não. Quanto mais antigo o negócio, mais besta é pra mim, assim. Ele é muito Mas não que eu futurista. não ache que a cultura e tudo mais é interessante. Mas é só aquela coisinha, uns cacarecos, uns negocinhos, tipo... Não me faz sentido, sabe? E no ensino também, né? Tu gosta muito de buscar inovação, buscar coisas que são tendências. Isso. Sei lá, eu acho que eu nasci assim, desde criança sempre fui ligado a internet, computador, tudo, ainda naquela internet de escada que tinha que ficar a partir da meia-noite de Entregou a escada. idade. E né, fazer o quê? Mas, Cabelo branco, né? olha, fala mais. Eu já sou mais jovem, né? Mas... Vai chegar lá, tua hora vai chegar lá. Mas sempre fui assim, sabe? Eu acho que... E essa busca por tecnologia e coisas novas e o tempo inteiro tá aprendendo, eu gosto bastante. E aí, o que te fez sair do TechDigi? Foi ainda que tinha muita parte de programação, assim, muita parte de... Então, ele tava fugindo, né? Sim, porque, tipo assim, realmente eu olhava assim e dizia, cara, se eu fizer isso eu vou ser um robô, sabe? Porque eu vou ter que viver, meu cérebro vai ter que se condicionar a pensar dessa forma, a ser um e zero, né? Porque hoje eu falo com amigos meus que são programadores e eles falam que se ele ficar, tipo, 2 semanas sem ver um código de programação, quando ele volta para aquele código, cara, ele tem que entender tudo de novo, sabe? É um processo totalmente mental, assim, né? De realmente se encaixar naquele código, né? E aí eu disse, nossa, graças a Deus eu não fui para essa linha, né? Não porque foge muito do teu perfil. Eu não conseguiria. Eu sou muito ativo, muito... eu mudo muito rápido as coisas, né? Imagina. E acho que como programador não ia dar muito certo, não. Não, com certeza não. Mas tu só sabe disso hoje por causa do autoconhecimento, né? Que antes tu não tinha esse autoconhecimento de si mesmo, não sabia o que... Não sabia direito quem tu era, na real, né? Sim, era bem isso, assim. E nada como errar um pouquinho é que a gente aprende, né? Quantos anos ficou nessa... Eu fiquei 7 anos na faculdade, né? Mas 2 anos só fazendo fotografia, né? Foi o que eu me formei, assim. Mas foi, tipo, entrar, realmente é isso que eu quero.
tipo, acelerar ao máximo, fazer tudo que dava pra fazer no menor tempo possível e me formar. E acho que foi a melhor escolha, assim, que eu tive. Se formou, gente. É. Coisa boa. Orgulho pros meus pais. Muito legal, muito legal. E aí, profissionalmente, em paralelo a isso, que tu... Conta um pouquinho das profissões que tu teve, onde tu trabalhou, que eu acredito que isso tenha ajudado mais ainda, né? Nesse teu autoconhecimento. Com certeza. A faculdade, ela nunca te ensina tudo, né? Que tu precisa saber. Tu sempre tem que buscar de fora e trazer pra dentro. E eu trabalhei em 3 produtoras. Todas elas muito boas produtoras. Mas a primeira, assim, que eu trabalhei, acho que foi uma que estava começando num negócio de fazer coisas autorais mas também ter uma parte comercial e usar as ideias, tipo, jogar as ideias pra frente, assim, e vamos ver do que vai dar. Se não der de um jeito, vai dar de outro. E aí a gente errava e acertava, e errava e acertava, e com os erros e os acertos a gente ia se encaixando, né? Ia fazendo o negócio acontecer realmente. E tu fazia o que lá? Tu já eu era captava, estagiário, assim. Ah, estagiário. Eu ajudava. Fazia café, então? Eu fazia o áudio. O café também, lavava a louça. Editava também, pegava algumas coisas para edição, mas era muito básico, assim. Eu não conhecia muito Premiere, programas assim. Eu só pesquisava. Tipo, pesquisar eu conhecia bastante. Mas de fazer, realmente, eu não sabia como fazer, né? E foi ali que eles me ensinaram, sabe? Que massa. Tipo, como pegar uma câmera aqui que tu tem que olhar quando tu for gravar. Que lente, que é uma lente boa, uma lente ruim, né? Tudo isso, assim, aprendi mais ou menos o básico, assim, lá, Nada sabe? como ser estagiário, gente. Melhor que faculdade. Pois é. E aí, nessa época, eu ainda fazia tecnologias digitais, né? E aí não tinha muito nada a ver comigo, assim, mas foi algo que me ensinou muito, assim. E aí, depois eu fui trabalhar numa produtora de uma agência de publicidade, onde eu aprendi também... Era uma agência de publicidade? Uma agência e aí tinha uma produtora. Junto? Junto. Legal. E aí eu trabalhei na produtora. E aí lá também, edição, aí aprendi After Effects, como mexer, né? Como fazer animação e coisa nada. E foi bem legal, assim. Também tive a oportunidade de ter reunião com o cliente, ver como é que se vende uma ideia, como é que se executa essa ideia depois de ser vendida, né? E a agência é um ambiente muito louco, assim, né? Muito, muito, muito. É 300 e... Tipo assim, não é nem 220, é 330, assim. Uhum. De velocidade é full, né? Mas... eu durei 1 ano e meio, acho, lá. Eu durei. Não, porque, nossa, é cansativo, né? E eu sentia que o meu propósito não estava ligado, sabe? Lá. Daí eu saí, fiz um MEI, daí trabalhei um pouquinho por conta, assim. E daí logo depois minha mãe chegou e disse assim, Arthur, tu podia distribuir uns currículos, assim. Como quem não quer nada, né? Tipo, sabe, se tu quiser sair aqui, tipo, ir, assim, sabe, vai adiante. Daí fui, distribuí currículos, consegui, né, tive uma entrevista bem boa e trabalhei mais 3 anos, né. Desde o início da pandemia, faz 3 anos, né? 2020? 3 anos, 3 nossa anos. diretora confirmou agora. Eu não sou de contas mais, eu excluí a parte de ciência da computação do meu cérebro, não quero nem mais saber. Mas que foi onde eu mais aprendi, assim, onde eu tirei tudo que eu sei hoje, assim, sabe, só evoluí. E aqui estou agora. Isso aí. E na faculdade de fotografia? De fotografia, me formei e tudo. Me conheci. Eu conheci a Jéssica também, acho que essa é a parte mais importante. Eu achei que ele ia falar, né? Mas daí eu meio que instiguei. Essa é a parte mais importante pra todo mundo saber aí. De longe, não foi nem receber o diploma, nada. Não, com certeza não. Apareci em todos os trabalhos do Arthur, né? Uhum. E ele nos meus. Exato. Parceria, né? Claro, com certeza. Legal. E agora então, tu já conta aí um pouquinho como é que foi essa jornada até chegar aqui. Bom, eu também tive esse mesmo problema da faculdade que tu teve, mas pra mim foi um pouco menos pior, porque eu não comecei nenhuma faculdade, porque eu não passei no vestibular, né? Então eu não tive esse problema de 7 anos aí fazendo uma faculdade que não era pra mim. Mas eu também senti isso no ensino médio, que todo mundo queria que eu escolhesse uma faculdade e que meu caminho futuro só existia com base numa faculdade, assim.
Não por parte dos meus pais, porque eles sempre foram muito tranquilos, sempre me apoiaram muito em todas as decisões, mas mais por parte, assim, do ciclo de amigos social que eu tava inserida, assim, né? E a própria escola, né? Ela acaba te direcionando para uma faculdade, fazendo tu estudar para o vestibular e tudo mais. Bom, isso é assunto para outro podcast, né? Mas eu não concordo muito, mas tudo bem. Um dia vai ter um podcast só sobre a universidade. Só sobre não fazer faculdade. Não, mentira, gente, brincadeira. Métodos não falei de ensino atuais. Ah, legal, gosto. Bom, e aí, eu nunca tinha pensado em fazer faculdade antes do ensino médio, porque na minha cabeça era certo que eu ia ser artista, né? E, tipo, pra ser artista não precisa fazer faculdade, né? Não. E aí entrei no ensino médio e as pessoas, tipo... Quando eu falava que eu queria ser atriz e tal, as pessoas ficavam, tipo... Tá, mas tu vai viver do quê? Tipo, tu vai morrer de fome? Vai ganhar dinheiro como? E aí eu fiquei, tipo... Nossa, será que eu preciso de uma faculdade, sabe? Começou a me vir aquele negócio, assim... E aí, como no último ano eu tinha que definir uma faculdade, porque todo o trabalho do último ano era, tipo, com base numa profissão que tu escolhesse, sabe? Com base em algo assim, nesse sentido. Bacana, mas, tipo, não era o que eu queria escolher, sabe? Escolhi mais porque tem aquele negócio de ser aceita, né? Então... Sim, foi meio que... Eles te empurraram pra uma escolha, né? Que nem sempre tu tá preparado pra fazer. Isso. Não que, tipo, eu não pudesse escolher ser artista, mas eu ia me sentir muito julgada por isso, sabe? E aí eu acabei escolhendo biologia. E mais especificamente marinha. Porque eu tinha muita afinidade com a matéria e eu amava mar, praia e tal. Aí eu escolhi isso. Só que essa faculdade, ela só tem aqui no Rio Grande do Sul, numa federal. E é lá em Tramandaí, o polo. Aí eu fiz a prova, mas, gente, eu nunca tinha nem pensado em fazer faculdade. Então eu nunca me preparei para um vestibular. E aí eu fui fazer um de uma federal, só uma federal super concorrida. Aí, obviamente, que não passei, né? Mas, assim, foi uma bênção pra mim, porque hoje eu não me vejo trabalhando com isso. É uma coisa que eu gosto, mas eu não me vejo, assim, nisso. Até porque tu tem medo de cachorro, né? Então imagina uma baleia. Vai, ele me dedurou aqui. Tu falou dos meus cabelos brancos. Eu não tenho medo de cachorro, Arthur. De alguns cachorros brabos. Sem donos e sem coleiras. Tá, mas enfim. Tá bom. Aí, como eu tinha feito técnico junto com o ensino médio, que era de administração, eu tinha que fazer um estágio curricular para findar esse técnico. E aí, fiz o estágio na área de RH, que também nada a ver comigo. Mas que foi uma área que me abriu muitas portas, porque eu tive primeiro contato com os líderes, né? Com toda essa parte de gestão das empresas. E isso é muito legal, porque é uma mentalidade muito diferente, sabe? O RH dá todo esse suporte, assim. Então, pra mim foi realmente, nossa, muito aprendizado. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre... Enfim, né? Foi uma escola gigante aí. Aí eu saí do meu primeiro estágio e fui para um outro estágio também de RH, numa empresa que depois eu fiquei acho que 3 anos ali, que foi bem legal. Nessa empresa eu fiz entrevistas de emprego de pessoas, estive ao lado de líderes, estive em contato com treinamento, então foi muito legal mesmo, sabe? As pessoas me ensinaram muito lá também. E era responsável pela parte de comunicação interna, pela parte de endomarketing. E foi ali que eu comecei a entender onde eu poderia ir, atuar com a parte... que eu entendi que eu era boa em comunicação, sabe? Antes disso eu não sabia que eu era boa em comunicação. Imagina, uma pessoa que fala que nem eu. Uhum. Não sabia. E tu queria ser artista, né? Então... Sim, tudo a ver, né? Mas, enfim, aí eu comecei a fazer videozinhos, fazer fotos, porque eu era responsável por todos os eventos internos, essas coisas. E aí eu comecei a receber um feedback muito positivo disso, sabe? E isso me motivou muito a buscar mais, sabe? Porque, gente, eu fazia os vídeos no Movie Maker. O meu computador, ele mal e mal rodava o Movie Maker, sabe? O computador da empresa. E aí eu busquei um curso de edição profissional. Comprei o curso, paguei ele. E era um curso síncrono, né? Tipo, ele era online, mas era síncrono. E aí não saiu turma. E o curso foi cancelado. E aí eu fiquei tipo, poxa, gente, e agora? Mas eu fiquei com aquela vontade ainda de aprender mais sobre o audiovisual em geral, sabe? Porque aí eu já tinha descoberto que eu queria isso. E achava que eu ia ser a editora, né? Pensa só, eu editora. Enfim.
Aí, como eu já tinha participado do curso de audiovisual da UX como atriz de outras turmas, eu achei interessante e me inscrevi ali para fazer essa graduação mesmo, né? E foi bem legal. Assim, eu consegui me inserir mais nesse contexto, né? Conheci o Arthur, mas depois, né, agora, que eu estou na finaleira, assim, eu percebo que é muito teórico, sabe? São muitas coisas que eu acabo não utilizando no meu dia a dia por ser muito teórico e muito mais voltado para o cinema. Uhum. E apesar de serem áreas similares, audiovisual e cinema, o audiovisual está inserido dentro do cinema, o cinema ele é muito mais artístico, né? São produções muito mais artísticas e que eu não curto tanto, mas foi importante para eu aprender também, né? Sim, no caso ele te ensina um conteúdo muito maior de cinema. Muita teoria. Ele te ensina como fazer um filme grande, né? A história do cinema e grandes produções e tudo mais, Pois né? E a gente acaba não tendo essa oportunidade de trabalhar com isso, né? Eu não sei se eu gostaria também. Eu não sei se eu teria paciência, sabe? Pra uma coisa tão grande que demora, sei lá, anos pra ser feita, sabe? Sim. E no caso tu tá no lugar errado, então. Por quê? Tu devia fazer produção de audiovisual, né? Não direcionado pra cinema, né? Sim, mas eu entrei na faculdade achando que ia ser audiovisual, né? Sim. Porque a faculdade, o nome dela é audiovisual. Sim, no caso daí, realmente a metodologia tá... Isso, não mas condiz, né? tudo bem, porque hoje eu entendo que o audiovisual ele não tá dentro das faculdades, sabe? Sim. Tu pode encontrar ele em outros cursos, de diversas outras formas, e eu acabei aprendendo isso muito na prática, né? Porque daí eu tava trabalhando no RH quando eu comecei essa graduação, mas logo depois eu fui pro marketing dessa mesma empresa. E por ser marketing de uma empresa de um produto de alto padrão, nossa, foi, assim, encantador, né? Primeiro, eu me apaixonei pelo marketing em geral, assim, eu amo marketing. E segundo, eu tive a oportunidade de estar em grandes produções, assim, de campanhas publicitárias para essa marca, que é uma marca muito forte, muito conhecida. Estar do lado de grandes fotógrafos, de grandes videomakers, de um consultor de imagem que, nossa, era tipo o diretor artístico, digamos assim, das campanhas, e estar em contato com isso me fez, assim, me apaixonar demais, porque era a primeira vez que eu estava atrás das câmeras. Senão eu sempre era atriz, eu era modelo, eu era a pessoa que estava na frente das câmeras. E quando eu fui pro marketing, foi a primeira vez que eu estava atrás das câmeras, organizando as produções, né, ajudando, enfim. E foi encantador, assim, me apaixonei. E aguçou muito meu olhar para os detalhes, porque, assim, se uma costurinha tivesse errada, já dava problema na gravação. Então, meu olhar estava sempre muito atento, né, a essas coisas. Então, foi muito legal. Só que, como eu já estava há bastante tempo, para nossa geração é bastante tempo, 3 anos, né, numa empresa, eu já estava ficando cansada, assim, e tinha coisas de valores que não estavam mais batendo, né, meus e da empresa, assim. E quando bate a questão de valor, eu não consigo mais me encaixar no local, sabe? Valores pessoais. Assim. Isso. Enfim, formas de trabalhar, enfim, né? Crenças, né? Também. Propósitos. Formas de lidar com as adversidades e tudo mais, né? Uhum. Eu sempre tive muitas ideias e todas as vezes que eu trabalhei em empresas, poucas vezes eu consegui colocá-las em práticas. Porque tu tem um método, tu tem uma forma, a gente sempre faz assim e ponto. E eu não gosto muito disso. Não te dão abertura, de certa forma. É, isso. E aí, como eu já tava namorando o Arthur... importante, né? Lá nessa empresa, eu já tinha comprado meu curso na Austrália, né? Eu ia embora e eu tava, assim, indo pra um rumo muito diferente do meu propósito, né? Tava meio que fugindo da minha realidade aqui, na cidade onde eu moro. E eu acreditava que só indo pra outro país eu poderia ser eu mesma, sabe? Sim, tu quis fugir, né? Total. Lembra que uma vez tu me comentou que por tu ter passado muito tempo na faculdade com amigos e tudo mais, e o medo da aprovação deles, tu disse, eu só posso ser a Jéssica que eu quero ser do outro lado do mundo, né? Sim, isso. Era uma forma de fuga. Era uma forma de fuga, com certeza. Pra te encontrar quem tu era, né? Total. E aí o Arthur me incentivou muito, ele via meu estresse, né? Bastante. E pra mim era tipo assim, eu vou continuar lá, porque faltam, sei lá, quantos meses faltava, tipo uns 6 meses, menos ou mais, não lembro.
E aí eu vou terminar de pagar minha viagem e eu vou embora. Então, tipo, pra que eu vou trocar de emprego, né? Sim, mas era terrível, assim, a Jéssica era quase que dizer assim, meu, se demite porque tu não faz jus ao que tu tá fazendo, sabe? Pensa, era tipo do outro lado da cidade, né? Tu acordava, ficava umas 2 horas só pra ir e voltar, né? Ficava Com levar um trânsito e tempo. tudo mais. E aí tu perdia, 2 horas de trabalho, tipo, 2 horas da tua vida, né? E aí a gente quase não se via, né? Só se via no final de semana, né? Sim, total. E aí o Arthur falava, troca de emprego. E eu falava, Arthur, eu acabei de ser promovida. Sim. E tipo assim, eu tava feliz entre aspas, porque eu tava muito exausta. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia algo, quando tinha produções, que eu amava, né? E era muito louco, assim, foi bem conflitante. E aí veio uma oportunidade muito boa pra mim, que era trabalhar bem próximo da minha casa, né? Uhum. E foi maravilhoso, Sim. porque... Não, primeiro que ela veio me pedir se eu achava que era legal ela trocar de emprego. E era, tipo, descaradamente óbvio que ela tinha que trocar de emprego, mas ela não tinha autoconfiança pra assumir essa responsabilidade, né? Sim, total. Eu me sentia muito, assim, infantil e também eu tava pensando muito naquele momento no financeiro, né? E eu saí pra ganhar um pouco menos. Então eu tava pensando, mas vai demorar um pouco mais pra eu ir pra Austrália, né? E aí eu fui lá pra essa empresa com o intuito de ficar no meu cantinho, trabalhar, receber meu saláriozinho, sem criar vínculo nenhum. E daqui tantos tempinhos ir pra Austrália, né? Essa era a minha mentalidade. E o Arthur ficava, tipo, meio sem entender, né? Tipo, ele não entendia muito por que eu tava indo pra Austrália, né? Não fazia muito sentido, porque tu tinha tudo aqui, né? Eu nunca entendi, na verdade. Mas era fuga, né? Eu também só entendi depois. E aí, em pouco tempo que eu tava nessa empresa, né? 6 meses depois, eu já tava na frente do time de audiovisual, né? Então, eu entrei pra fazer uma função que eu nem sabia, que era escrever copy, né? Roteirizar anúncio, material pra vendas. E em pouco tempo depois, eu já tava liderando o time de audiovisual, que era algo que eu queria muito, né? Que eu almejava muito, assim. Foi muito surpreendente, assim, pra mim, sabe? Foi uma oportunidade que eu abracei, me joguei e... Nossa, foi muito valiosa pra mim. Aprendi muito, sou muito grata. Porque... Digamos que eu comecei no audiovisual com o pé direito, né? Assim, de carta branca pra trabalhar com o time, com a equipe. Então, eu juntei tudo que eu sabia de RH e tudo que eu tinha aprendido nas produções. E... Sim, foi uma oportunidade única, assim, que tu recebeu, única. né? Nossa, total. Abracei. Se tu não tivesse saído da empresa que tu tava antes, talvez tu nunca teria chegado nisso, né? Isso. E além do que, essa empresa era de marketing digital, né? Eu trabalhava forte em marketing digital. Então, eu aprendi muito também sobre esse meio. Porque o outro marketing que eu conhecia era o marketing físico, né? Era o marketing mais convencional. Tradicional, isso. Então... foi uma faculdade, assim, gigantesca pra mim. Eu sou extremamente grata. Só que chegou um ponto que... Bom, daí minha viagem já tinha postergado a data, né? Sim. Eu já tinha postergado a data de embarque. E aí, por conta dessa promoção que eu recebi nessa última empresa... Só que aí, o Arthur sempre do meu lado, me trazendo muito pro espiritual, sabe? Que era algo que eu tinha deixado pra trás há muito tempo, assim... É algo que sempre esteve presente na minha vida, desde... Bom, eu saí do ensino médio e me formei em yoga, sabe? Então, sempre tive esse lado muito... Mas fui deixando pra trás por conta da rotina, né? E tu sempre me incentivando muito. Havia muito potencial em ti, assim como na espiritualidade, tanto na vida mesmo, né? E eu sentia que tu tava muito engessada, assim, muito tolhida de tudo que tu podia ser, né? Total. Hoje eu vejo isso também. E aí, surgiu a oportunidade de fazer um retiro espiritual, né? No carnaval desse ano. Caramba! Parece que faz muito mais tempo. Verdade. Meu Deus, muito louco. E aí, eu fui pra esse retiro e eu voltei, eu nem me reconhecia mais. Foi absurdo, assim. Uhum. Inclusive, recomendo as viagens com a Tânia. Tânia Mara Bailart, né? Nossa mentora. Porque, nossa, tirou todas as máscaras, assim. E eu ainda carregava muita coisa, assim, dos outros, né? De ser aceita, questão de identidade, de pertencer a um grupo. Então, sei lá, assim, eu cheguei e me olhava no espelho, eu nem me reconhecia mais. Foi muito forte mesmo, assim. Uhum.
E É o que acontece, né? Quando tu conhece a Tânia, né? é o que acontece quando tu conhece a Tânia. Aí voltei, fiz minha cabala com a Tânia, que ela também faz esses estudos, e aí foi... Bom, eu queria pedir demissão já, sabe? Cheguei já querendo pedir demissão, já querendo mudar de vida, só que tinha que esperar 21 dias, né? Depois que tu fazia o retiro, tinha que esperar 21 dias pra tomar qualquer atitude na tua vida. E o Arthur foi junto comigo nesse retiro, né? Foi bem legal, assim. E teu pai também foi... Nossa, foi bem legal esse retiro. E aí, enfim, né? Ainda não tinha dado os 21 dias. E eu tava assim, tipo assim, eu preciso pedir demissão e eu preciso começar meu negócio. Era isso que eu tinha certo na cabeça. E aí eu falei com o Arthur, né? Porque na minha cabeça tava certo que eu ia montar um negócio com o Arthur, só que tinha que avisar ele, né? Aí eu convidei o Arthur, né? Um almoço. Eu falei, Arthur, tô pensando se a gente pudesse, assim, assado. Mas o Arthur tava num emprego legal, né? Que tava feliz lá. Então eu tinha dito assim, tipo, Arthur, não precisa sair do emprego, né? Só faz alguma coisa em paralelo comigo. Sim, era uma tentativa de tu me puxar pra te dar forças, né? Eu sentia que sozinha eu não ia conseguir, sabe? Porque eu não trabalho sozinha, não sei trabalhar sozinha. E aí o Arthur não me respondeu. Ele ficou tipo... Deve ter pensado. No momento eu não pensava em trocar de emprego, nada, né? Tava bem confortável, né? No meu emprego. Eu sempre fui meio confortável, né? Sempre Sim. preferi estar onde tava de boa, né? E eu sempre te puxando pro caos, né? E aí pra mim não fazia sentido, mas... Que bom, né? Que a gente escolheu seguir Arriscar, essa... né? E aí o Arthur não me respondia, então eu não sabia se ele queria, se ele não queria, mas eu queria, né? Então, daí eu fui, né, levando, assim. E aí ele começou a dar retornos, assim, porque o Arthur tem uma fase que ele fica só na análise. E essa fase, tu não adianta tu fazer pergunta pra ele, não adianta tu conversar com ele, porque ele tá analisando e pensando o que ele vai te responder. E isso pode demorar de 1 semana a 1 hora. E é muito louco, ele ficou nessa fase por 1 semana, eu acho, né? Até que ele falou assim, minha mãe tem uma sala lá parada que... não aluga faz não sei quanto tempo. Daí que é o Estúdio Cor hoje, né? Daí a gente veio visitar, né? Essa parte Mas é legal ele ainda contar. tava assim, ele ainda tava, tipo, meio quieto, assim. Não, a gente sempre fica em dúvida, né? É bem certo esse mundo, né? Não tem como tu dizer, vamos fazer isso e vamos, né? Eu sou uma pessoa que eu só faço se realmente eu acreditar na coisa, né? Não dou passo assim, como é que é? Nem sei. Passo sem chão? Passo sem chão. Existe esse ditado? Acho que sim, né? Agora vai existir. Agora vai existir. Mas é isso, assim, daí eu precisava realmente ver o negócio pronto, assim, físico, alguma coisa que pudesse me dizer que realmente aquilo poderia dar certo, né? E aí quando a gente veio visitar essa sala aqui, é uma sala perfeita, né, pra isso. Tipo, ela tem espaço, tava parada, tava pronta, já tinha muita coisa... É uma boa localização, tem espaço para fotos, tem espaço para tudo, sabe? Para podcast. E aí, tipo, resolveu todas as minhas ânsias, assim, de certa forma, de realmente não acreditar na coisa. E aí, quando a gente veio, né, isso é legal, né, que a gente tava tudo cheio de madeira nas paredes aqui. Aqui também, né, essa parede aqui era madeira. Era um expositor, né, e aí os antigos inquilinos deixaram, né, e aí minha mãe nunca tirou, né. E aí, quando a gente chegou aqui, eu disse, se é pra ser aqui, eu vou ter que tirar tudo isso aqui, porque tá horrível, né. E aí, quando ele falou isso, me deu um estalo, assim, se ele vai tirar, então a gente vai fazer os móveis com essas madeiras. Porque eu também fui muito criada, assim, né? De fazer vocês mesmos, assim. Faz com o que a mãe tem. é muito criativa, né? A minha mãe e o meu pai também, então... E meu pai, né? Super marceneiro. Que ninguém fique sabendo disso, porque ele não gosta. Sim. Daí foi isso. A gente tirou tudo... Eu tirei tudo isso, né? Tudo sozinho. Não sei nem como ele conseguiu. E aí, nos dias seguintes, no sábado... Na mesma semana, a gente já começou a montar os móveis, tudo, né? E logo após a nossa primeira visita aqui no estúdio... Na sala, né? Que era uma sala sem nada. Isso foi num almoço, no intervalo de almoço meu. E foi quando eu voltei e pedi demissão. Porque parecia que daí eu tinha mais segurança, sabe? Que realmente isso ia acontecer, né? Ia dar certo, né? E eu senti, assim, que todo mundo me dizia, né? O Arthur me dizia, meu pai, até a Tânia falou que era pra eu
eu continuar trabalhando onde eu tava, porque eu tinha uma segurança financeira, enfim, e usar a cor como um projeto paralelo, né? Mas eu não conseguia, porque eu sou muito 8 ou 800, né? Então, ou eu tô aqui, ou eu me jogo pra lá, né? E aí eu sentia muito que precisava da minha energia pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Que se eu não me desligasse de lá, parecia que eu tava desperdiçando meu tempo lá e aqui ia ficar meio na míngua, assim, né? Segundo plano, né? Eu acho que foi a melhor opção, assim, que a gente teve, né? Daí tu já veio pra cá, a gente já trouxe os computadores, deixou tudo pronto. A gente começou a trabalhar aqui quando tava, tipo, tudo... No metade, assim. Faltava vidro, faltava um monte de coisa. Faltava tudo, Não tinha nem banheiro, o banheiro tava... Não tinha pia, gente do céu. Não tinha lâmpada, não tinha nada, né? Não tinha nada. E a gente foi... Corajoso. Jovem, né? Jovem e corajoso. Foi fazendo o que dava pra ser feito, né? Da melhor que a parte forma da obra possível. é a pior coisa que tem, eu acho, né? Sim, e a limpeza da obra, né? E a limpeza também, é horrível. Mas a gente foi fazendo tudo por conta, assim. A gente teve um apoio gigante das nossas famílias, né? Total. Nossa, demais, assim, botar a mão na massa mesmo. Eles nos ajudaram muito. Mas tudo foi feito por nós, assim, do nosso jeito, com a nossa cara. Isso que é o mais legal, né? Com força de vontade, né? Força de vontade, usando os recursos que a gente tem, porque a criatividade é isso, né? Uhum. É tu usar da melhor maneira os recursos que tu tem, né? Muitas vezes as pessoas acham que pra ser criativo tem que ser tecnológico, disruptivo, tem que comprar a melhor coisa que tem. E não é isso, né? Não. É tudo... Tem que usar a cabeça e É isso aí. fazer coisas diferentes. E desde o primeiro dia muitas portas se abriram pra nós, né? Sim, sim. De quando emanou isso pro universo, assim. A gente já tinha clientes antes mesmo de abrir, né? A gente recebeu muita coisa de doação, né? Bastante. De ajuda das pessoas. Móveis. Cadeiras, muitas coisas. Uhum. Muito legal. Tá, e Arthur, o que é a cor pra ti? A cor pra Deixa eu mim? só fazer de novo que tu bateu o copo. Tá, Arthur, e o que é a cor pra ti? A cor pra mim é a realização de um sonho. Qual? Acho que é de ser empreendedor, assim, de crescer. Mas tu disse que tu nunca queria ser empreendedor. Eu não queria, né? Mas eu acho que tava meio dentro de mim isso. Eu tava escondido, né? De certa forma. E aí, meus pais são empreendedores, né? Construíram a empresa deles juntos, assim, como sócios. E eu sempre fui meio rebelde, assim. Eu nunca quis ser muito o que eles eram, assim, sabe? E aí, tu também veio muito pra me ensinar isso, sabe? De não negar quem eu sou, sabe? E aí, eu acho que hoje eu consigo ser um meio termo, sabe? Mas todo empreendedor é rebelde, né? Tem que ter uma rebeldia, assim, pra empreender. Acho que sim, né? Sair do fluxo, né? Sair do padrão, né? Acho que isso é bem importante. Ainda mais na nossa cidade, que é tão fechado, assim, de tu trabalhar 40 anos numa empresa. A galera é muito certinha, né? Que é muita segurança, eu acho. Esse que é o problema, assim, talvez. A galera não aposta muito em coisas incertas. Tudo bem, tipo, tem essa coisa de tu ter que ter uma segurança maior, mas tu não vai crescer, né? Tem que se arriscar, né? Tem que se Se tu arriscar. quer um resultado diferente, tu tem que fazer uma coisa diferente, né? E é engraçado, porque era exatamente isso que eu fazia quando eu queria ser diretor, né? Eu queria me arriscar no máximo, né? E acho que eu perdi isso muito, sabe? Porque, claro, eu dei um estouro, assim, daí... vou fazer tudo que eu quero. Aí não era o que meus pais queriam, daí eu ficava no meio termo, daí depois, no final das contas, eu disse, então eu vou fazer tudo o que eles querem. E aí eu não fazia o que eu queria, né? E acho que agora eu tenho um pouquinho mais de autonomia, né? Agora eu consigo realmente dizer sim, não, isso eu quero, isso eu não quero. E acho que a cor ela só veio pra afirmar isso, sabe? Só me dá mais certeza, mais pulso firme, né? Em algumas questões. Isso, mais autoridade também, Mais autoridade. né? Do teu trabalho. Eu via muito tu como um cara muito talentoso e muito, tipo assim, escondido, sabe? Sim, eu sempre fui muito escondido, eu acho, sabe? Mas tu não se valorizava, né? Não me valorizava. Sempre achava que tava ruim o que tu fazia e tal, e tu fazia uns vídeos muito bons, assim. Sim. Quem me ajudou muito foi tu, assim, que me tirou disso, sabe? Porque realmente eu era bem fechado, né? Não queria divulgar o teu trabalho, não... Não. Não se mostrava pro mundo, né? Não Tu me ficava mostrava ali pro atrás do mundo. computador, fazia algo super bom, mandava pro cliente, enfim, e tipo... E eu achava que aquilo ali tava bem, né?
Sim, e eu ficava, cara, tu tem tanto potencial, nossa. É que eu nunca fui muito ganancioso, sabe? Acho que esse talvez seja um erro, assim, meu. Porque, não sei, nunca fui ganancioso. Eu acho que sempre fui... Sempre aceitei o que a vida me deu, sabe? E aí, pô, eu não editava nada. E aí, quando eu comecei a editar bem, eu dizia, pô, eu edito bem, pra mim já tá de bom tamanho, né? Eu não preciso mais que isso. Sim. Mas eu via que tu tinha um potencial muito maior do que só editar e Sim. deu, sabe? Sim. E tu não se divulgava, tu não... É que Eu também... nunca fui, né? Nunca foi, né? E eu também sempre fui, assim, muito de... Cara, tem que se mostrar pro mundo, sabe? Porque eu sempre quis me mostrar pro mundo, né? Então eu ficava que todo mundo tem que se mostrar pro mundo, gente, né? E aí eu ficava meio... Tipo, com essa vontade de que tu... Crescesse. Assumisse o que tu realmente era, sabe? Uhum. Que tu não era um simples editor. Sim. Crescer, né? Isso aí. Bom. E eu acho que a cor te trouxe muito essa autoridade, né? De realmente tu edita bem, realmente tu grava bem, tu tira muita foto boa e... Né? Me deu mais segurança, né? Sim, nessa total. questão. Total. Mais autonomia também, porque quando tu tá trabalhando numa empresa, tu nunca é o que tu quer ser, né? Tu sempre faz o que tá acontecendo ali na tua frente. Tu não consegue ter muitos âmbitos, assim, novas experiências e atitudes novas, porque tu, de certa forma, tá condicionado a pensar daquela forma, né? Da forma que aquela empresa pensa, né? E às vezes arriscar dentro de algumas empresas não é aceito, né? Sim. Tipo, dar uma ideia diferente, trazer alguma coisa nova, tu tá um pouco limitado, né? E eu acho que na cor a gente não tem isso, né? Tipo, a gente... Graças a Deus, hoje em dia não, né? ainda não, pode ser que, né? Sim, porque... Mas a gente tá começando e a gente tá... Super abertos a ideias, super abertos né? às ideias, E né? a gente sempre foi muito aberto a ideias. E eu acho que isso que é o diferencial também. Porque tu acaba trazendo coisas novas o tempo todo, assim, né? Claro, mantendo uma constância, com certeza, mas... Enfim, se adequando às nuances, né, da vida, enfim. Uhum. Isso é bem legal. É bem isso. E pra ti, Jéssica, o que é a cor pra ti? A cor, pra mim, ela é também a realização de um sonho, porque eu, diferente de ti, sempre quis empreender. Meus pais também são empreendedores e, apesar de ver a rotina deles, assim, às vezes até exaustante, assim, não sei, eu sempre tive em mim que eu ia empreender, porque eu trabalhei em outras empresas e não era isso que me agradava, sabe? Então, por ver essa situação, eu sabia que eu queria abrir minha empresa, só que eu não sabia do quê. E aí, quando eu me apaixonei pelo audiovisual, por essa parte, assim, eu soube que era nisso que eu queria empreender, né? E então, bom, de várias formas a cor é um sonho, né? É um sonho ter a minha produtora de foto e vídeo, é um sonho estar contigo também, é um sonho quando a gente montou nossa parede de jornal, coisa simples também, sabe? Porque eu vejo que a cor é um meio para eu alcançar o meu propósito pessoal e para muitas outras pessoas também, sabe? Eu vejo que é um canal que vai ser no futuro, já é, na verdade, mas vai ser cada vez mais, muito maior que eu e tu. Porque eu não vejo a gente como donos, como, sabe, aquela questão de, eu sou dono da cor. Não, eu vejo a gente como, olha, a gente criou a cor, mas a gente criou ela pro mundo, para que mais pessoas possam crescer com ela e realizar seus propósitos nela. Então, é isso que eu vejo na cor. Uhum. Bacana. Bonito. Então, por a gente acreditar nisso, né, que a cor é maior que nós, a gente resolveu lançar esse podcast, né, para que ele seja uma forma de outras pessoas também trazerem suas mensagens e compartilharem, né, com o mundo, para que sirva de inspiração. É isso aí. A gente quer trazer mais pessoas que tenham histórias e vivências que agreguem, né? Pessoas que passaram pela gente, que a gente conhece, que... Parceiros, clientes também, é isso aí. E aí é isso, eu acho que, né? A cor abriu portas para nós estarmos em parceria com pessoas de muita luz, assim, né, Arthur? Uhum. Então a gente vê que essas pessoas têm muita coisa para agregar em tudo, então vai ser bem legal esse podcast, vai chegar a lugares bem importantes. Eu acho, com certeza vai. Isso aí. Então fiquem ligados que em breve tem mais podcast da cor.